Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui da unidade 4. Eu sou o professor Hilner e eu quero que você acompanhe comigo o nosso tema da aula de número 53. O objeto de conhecimento é função polinomial e o detalhamento calcular a raiz de um polinômio de grau 3. Então esse é o nosso tema, acompanhe mais uma vez a nossa aula. Muito bem, vamos trabalhar agora uma função polinomial de terceiro grau. Eu quero que você reconheça, então, como é o aspecto dessa função. Acompanhe comigo. Então, toda função de terceiro grau vão ter aí alguns elementos, né, que é sempre interessante a gente saber identificar. Então, olha só, nós temos aí, de maneira geral, né, a função polinomial de terceiro grau, f de x, igual a ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Então, nós temos aí os valores a, b, c e d, né? São sempre números reais, tá? E eles são chamados aí de coeficientes da equação. Então, fazendo um paralelo aí com a função polinomial de segundo grau, né? É uma função função polinomial de segundo grau acrescido de mais um elemento, né? No caso aí, um elemento com o x elevado à terceira potência, tá? Então, esse é o aspecto da função polinomial do terceiro grau, tá? Vamos ver um exemplo? Então tá aí, um exemplo de uma função polinomial de terceiro grau, olha só. f de x igual a 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 4x mais 5. E aí a gente vai fazer aquele reconhecimento aí dos coeficientes, tá? Então acompanhe comigo que eu vou escrever aqui o aspecto geral, né? Vou colocar aqui em cima, para ficar bem fácil para a gente identificar. Então, de maneira geral, né? ax elevado ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d são os nossos elementos, tá? Então, para identificar os coeficientes, basta olhar quem está acompanhando, no caso aqui, o x ao cubo. Quem está acompanhando o x ao cubo é o 2. Então, a igual a 2. Quem está acompanhando o x ao quadrado, nesse caso aqui, é o 3. Então, b vai ser igual a 3. Quem está acompanhando o x, quem está fazendo o papel aí de c, é o menos 4. Então, menos 4 é o valor de c. E, por último, né, o termo independente, no caso d, é o nosso valor 5. Então, d igual a 5, tá? Então a gente já vem fazendo esse trabalho de identificar os coeficientes, né, já em algumas aulas, e é sempre importante, tá bom? A gente reconhecer quando nós temos aí uma função de segundo grau, quando nós temos uma função de terceiro grau, né, identificar seus coeficientes e, mais do que isso, né, também calcular as suas raízes. Então vamos ver como é que nós vamos calcular as raízes de uma função aí de terceiro grau. Acompanhe comigo. Estou falando aí do exemplo 1, tá? Nós vamos calcular as raízes dessa função aí, ó, p de x. P de x igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 29x mais 30. Então, o nosso p de x, ele é de fato uma função polinomial de grau 3. Nós temos aí com os nossos coeficientes, né? Se a gente for identificar aqui os coeficientes, o valor de A vai ser 1, né? Quem está acompanhando aqui o x ao cubo, embora não apareça, mas ele está presente, é o 1. O B vai ser menos 2, o C vai ser menos 29 e o D vai ser 30, tá? E aí é comum o aluno se perguntar, né? Como é que a gente vai calcular essa função polinomial de grau 3? Será que existe uma fórmula resolutiva que nem nós fazemos com a equação com a função polinomial de segundo grau?
Na verdade, não. A gente vai, inclusive, utilizar a função, a fórmula resolutiva, né, da função de segundo grau para encontrar as raízes, tá bom? Como é que nós vamos fazer isso? Ó, a gente pode utilizar, inclusive, a divisão polinomial. Depois que a gente utiliza a função polinomial, a gente pode reescrever essa mesma função de uma outra maneira que soa mais familiar para a gente, que é o caso que eu vou te apresentar agora. Olha só. Essa mesma função aí, p de x, ela é equivalente, tá? Essa função p de x aqui, que foi apresentada ainda há pouco, ela é o equivalente a escrever isso aqui, ó. X ao quadrado menos x menos 30, tá? Multiplicado com x menos 1, tá? Então, esse mesmo p de x pode ser reescrito, então, como x ao quadrado menos x menos 30, tá bom? Um produto com x menos 1. Se você tiver calma e paciência, você pode realizar essas multiplicações aí, né, aplicando aí a propriedade distributiva, você vai chegar exatamente ao p de x que está lá em cima, tá? E aí, uma vez que a gente pode reescrever, então, esse polinomial de grau 3, a gente pode, então, partir para a solução, que é o que nós vamos apresentar agora. Então, como é que fica a função polinomial, a solução de uma função polinomial de grau 3? Né? Encontrar as raízes, tá? Para a gente encontrar as raízes, a gente vai fazer, então, o x ao quadrado menos x menos 30 igual a zero, assim também como o x menos 1 igual a zero, tá? Então, a gente vai dividir em duas partes. A primeira parte, nós vamos escrever x ao quadrado menos x menos 30 igual a zero. Como toda função polinomial de grau 2, vão existir aí no máximo duas soluções, né? Pode existir aí uma solução vazia, pode existir uma única solução, né? Ou então pode existir duas soluções distintas, tá? Que é o caso aí do x1, x2, né? Ou então x', x2'. Então, nós temos até duas raízes, tá? E com o próximo, né? No caso aí o x menos 1, nós temos então mais uma possibilidade de encontrar uma raiz, então seria uma terceira raiz. Então, a função polinomial de grau 3 permite encontrar até no máximo 3 raízes, tá bom? Então é fácil a gente lembrar. A função polinomial do segundo grau, a gente pode encontrar no máximo 2 raízes, e a função polinomial de grau 3, nós encontramos no máximo, até no máximo 3 raízes, tá? Então a gente vai solucionar essa função de grau 3 da seguinte forma, acompanha comigo. Ó. Então, provavelmente você deve estar identificando, né? Você já deve ter visto a solução do x ao quadrado menos x menos 30 igual a zero. Tá? Então, o que nós vamos acrescentar aqui é a solução do x menos 1 igual a zero, tá? Como é que vai funcionar, então? X menos 1 igual a zero, a gente leva o 1 negativo para o segundo membro, ele troca o seu sinal, né? Nós já conhecemos bem esse recurso. O x, então, vai ser igual a 1. Essa aqui é uma das soluções. Como eu falei, a solução de grau 3 permite até 3 raízes, né? E, para quem já identificou essa função aí, essa equação de segundo grau aí, x ao quadrado menos x menos 30 igual a zero, sabe que dela nós vamos ter duas soluções, né? Duas raízes. Então, nós vamos ter aqui um x1 igual a 6 e um x2 igual a menos 5, tá bom? Se por um acaso você não tenha visto ainda essa solução dessa função, dessa equação do segundo grau aí, não tem problema, daqui a pouco a gente vai resolver também
essa equação do segundo grau. Mas de antemão já adianto, tá? Que as soluções, né, o x1, x2 dessa equação é 6 e menos 5, tá? Então, essas aqui são as duas soluções da primeira, e x igual a 1 é a solução da terceira. Então, a solução final para essa função aqui vai ser menos 5, 1 e 6. Essa, então, é a solução dessa função polinomial de grau 3. Né? Nós pegamos as duas da equação do segundo grau e mais uma dessa equação do primeiro grau, juntamos as duas soluções, formamos, então, as três raízes, que são soluções, então, da nossa função do terceiro grau, tá bom? Então, é assim que vai funcionar, tá bom? A nossa dinâmica aqui da função do terceiro grau, tá bom? É importante ressaltar, né, mais uma vez eu reforço para vocês, que vão existir no máximo 3 soluções, 3 raízes, né? Então, uma solução vai sair da equação do primeiro grau, como nós vimos no caso aí do x menos 1 igual a 0, e a outra sai lá da equação do segundo grau, né? X ao quadrado menos x menos 30, que nesse caso aí, específico dele, existiam aí duas soluções, né? Duas raízes. Então, pega essas duas raízes junto com a outra, no total temos 3 raízes, tá bom? Vamos ver mais exemplos? Olha só. Então, mais uma vez, né, reforçando aí que nós vamos ter no máximo 3 raízes distintas entre si, que foi o caso desse exemplo 1. Vamos para o exemplo 2. Acompanhe aí comigo. Mais uma vez, nós temos aí uma função polinomial do terceiro grau, né, chamado aí de g de x. Esse g de x é igual a 4x ao cubo mais 8x ao quadrado mais 5x mais 1. Então, está claro que é uma função polinomial de terceiro grau. Mas, para solucionar, né, para encontrar as raízes, nós vamos trabalhar com a função equivalente a ela, tá? E a função equivalente a ela, utilizando aí a divisão polinomial, nós encontramos, então, ó, o produto entre 4x ao quadrado mais 4x mais 1 multiplicado com x mais 1. Tá ok? Então, mais uma vez, nós vamos escrever aqui, ó. A solução, então, vai ser 4x ao quadrado mais 4x mais 1. Esse mais 1 ficou estranho, vou refazer. Mais 1 igual a 0, tá? E a outra, x mais 1 igual a 0. Vai sair daqui, ó. Tá? Essa função aqui, eu tenho certeza que já é bem familiar para você, não é? Se não é familiar, se você não viu a solução dela, não se preocupe. Daqui a pouco nós vamos construir também o resultado, tá? Nós vamos encontrar as raízes dessa equação do segundo grau, tá? Mas se já é familiar para você, você sabe que essa equação do segundo grau aí, ela vai ter delta igual a 0, portanto, só vai existir um único valor de x para ele, né? Vai sair assim, ó, x1 igual a x2, né? Igual a menos meio, tá? Ou, para simplificar a nossa vida, a gente só chama aqui, então, de x igual a menos meio, que é a solução dessa equação do segundo grau, porque no caso específico dessa equação aí, nós temos delta igual a 0, tá? E aí, olhando para a nossa outra equação, né, x mais 1 igual a 0, mais uma vez, né, 0 menos 1, levando o 1 positivo para o segundo membro, ele troca o seu sinal, nós já conhecemos bem esse recurso, então x igual a menos 1. Então, essa aqui é uma solução, essa aqui é outra solução, não custa lembrar que numa função do terceiro grau são até 3 raízes, né? Até 3 soluções, então está dentro do esperado, né?
Então, uma solução é menos 1, a outra solução é menos meio. Só tem duas raízes. Sim. É até no máximo 3. Então, como são 2, então está dentro da nossa solução. Tá bom? Então, é dessa forma que nós vamos construir os resultados, tá bom? Encontrar as raízes de uma função polinomial de terceiro grau, tá bom? Reforço, tá bom, que se você não viu, por acaso, como é que se resolve uma equação do segundo grau, uma função do segundo grau, nós vamos já resolver também essa questão, tá bom? Eu tenho mais um exemplo para mostrar para você. Vamos para o exemplo 3, acompanha comigo. Mais uma vez, uma função do terceiro grau, tá? No caso aí, t de x igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado, mais 4x mais 2, tá bom? Nós vamos encontrar as raízes, só que a gente vai encontrar utilizando o mesmo recurso que nós temos utilizado aí nos dois exemplos anteriores, né? Nós vamos utilizar a equação do segundo grau junto com uma de primeira, tá? Então a primeira vai ser assim, ó, x ao quadrado mais 2x mais 2 igual a 0. E a outra solução vai sair daqui, x mais 1 igual a 0. Como é que a gente consegue, então, essa função equivalente? Repito, através da divisão polinomial, tá bom? Vamos lá, então. No caso aí dessa equação do segundo grau, se já é familiar para você, você sabe que o delta, quando a gente utiliza a fórmula resolutiva, o delta calculado aí vai dar negativo, né? E quando o delta é negativo, a gente não encontra uma raiz dentro do conjunto dos números reais. Então, geralmente, a gente escreve, né, que esse x não vai existir, né? Ele não existe no conjunto dos números reais. Pronto, não existe, tá? Então não vai existir uma solução para essa primeira equação, só vai existir então solução para a outra, né? Que nesse caso aqui, ó, vai ser x igual a 0 menos 1, x igual a menos 1. Essa aqui vai ser a única solução, então, dessa função polinomial do terceiro grau, tá? Vai ser a única solução. Como é a única solução, tá? Nós vamos escrever solução menos 1 entre chaves. Essa é a solução, então, para essa função polinomial do terceiro grau. Lembrando que são até 3, tá? Então, 1 é uma solução válida, tá bom? Se é uma solução válida, encontramos, então, a nossa solução aí para o terceiro exemplo, né, da função polinomial do terceiro grau. Beleza? Então, para solucionar, tá, uma função polinomial do terceiro grau, basta a gente utilizar a função equivalente, que nada mais é do que a função do segundo grau multiplicado com a função da primeira, do primeiro grau, tá? As duas multiplicadas geram a nossa função do terceiro grau. Por isso que nós utilizamos os recursos que nós já conhecemos, né, para calcular em separado cada um e depois juntos todos os resultados, né, todas as raízes, e nós encontramos então a nossa solução. Beleza? E agora sim, nós vamos voltar para o nosso primeiro exemplo, porque se por acaso você não conseguiu resolver, não conseguiu identificar aí a solução da nossa equação do segundo grau, nós vamos reforçar aqui para você não perder nenhum detalhe aí da construção desse resultado, tá bom? Vamos voltar então lá para o nosso exemplo 1, que aí eu te apresento como é que a gente encontra o nosso resultado, tá bom? Vamos lá então. Então, a gente já sabe, tá, que o nosso x ao quadrado menos x menos 30 é igual a 0. É uma equação do segundo grau, né? A gente já viu a solução desse aqui, né? Isso aqui vai dar x igual a 1. Nós já vimos o resultado, tá? Então, se por acaso você ainda tem dúvida de como construir esse resultado aqui, ó, vamos fazer agora. Vamos calcular o delta. O delta, lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c.
O delta vai ser, então, menos 1, o quadrado de menos 1, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, tá? Não está aparecendo aqui, mas é 1, vezes o C, que é menos 30. Menos 30. Então, olha como é que ficou o nosso delta. O quadrado de 1 negativo vai ser 1, menos 4 multiplicado com 1 vai dar menos 4, e menos 4 multiplicado com menos 30 vai dar positivo 120. Portanto, o nosso delta vai ser igual a 121. Tá bom? Ainda não fechamos a nossa solução. O nosso x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o a. A nossa fórmula resolutiva. Então, menos 1, mais ou menos raiz de 121, sobre 2 vezes 1. Ok? Conseguiu acompanhar até aí? Então, olha só, o nosso x vai ser igual a 1, mais ou menos 11, né, que é o resultado da raiz quadrada de 121, dividido para 2. E agora nós temos o famoso x1 igual a 1 mais 11 sobre 2, ou seja, 1 mais 11 vai dar 12, dividido por 2, 6. E o x duas linhas, que é 1 menos 11 sobre 2. 1 menos 11 vai dar menos 10, dividido por 2, menos 5. Então está aqui as nossas soluções. Lembra que a solução dessa função polinomial do terceiro grau, a gente junta os 3 resultados, né? As 3 raízes. Então aqui, ó, menos 5, 1 e 6. Por isso, então, que a solução desse primeiro exemplo deu menos 5, 1 e 6, tá bom? Com todos os detalhes aí para você acompanhar e não se perder, tá bom? Na primeira explicação eu pulei, né, essa fórmula resolutiva, mas agora eu estou mostrando com todos os detalhes para você não errar nada aí na sua construção, tá bom? E aí, depois que a gente verificou, né, a solução aí do exemplo 1, nós fomos para o exemplo 2, tá? Que eu também tinha pulado, né, a solução da equação do segundo grau, mas que eu também vou te mostrar aqui todos os detalhes, tá bom? Não se preocupe. Nós vimos, né, que a função do terceiro grau aí pode ser reescrita como sendo 4x² mais 4x mais 1 igual a 0, o produto dele, né, com o x mais 1, tá? E nós já encontramos a solução, né, o x vai ser igual a menos 1. Então, se você não acompanhou os detalhes, vou te mostrar agora como é que nós vamos encontrar essa solução aí da equação do segundo grau. Então, começamos pelo delta, ó. O delta é b ao quadrado, menos 4 vezes a, 4a vezes c, né? Então, 4 ao quadrado, menos 4, o a também é 4 e o c é 1. Fazendo aqui todas as substituições. O quadrado de 4 é 16, menos 4 vezes 4, 16 vezes 1, também vai dar 16, ou seja, 16 menos 16, o delta é igual a 0. Ok? X igual menos o b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. É a fórmula resolutiva. Nosso x vai ser, então, igual a menos o b, ou seja, menos 4, mais ou menos raiz de delta, que deu 0, 2 vezes 4, que é o valor de a. E aí, como o delta deu 0, né, x1 igual a x2, nós vamos ter uma única raiz, que vai ser, então, menos 4 sobre 8,
que é a mesma coisa que menos meio, tá? Então, por isso, ó, pegando então essa raiz, juntando com o x igual a menos 1, a nossa solução então ficou menos 1 e menos meio, tá? Só para não queimar aí as etapas, né? Mostrei como é que funciona, tá? Mostrei como é que a gente faz então a junção das soluções, né? Encontramos as raízes, né? Juntamos então numa única solução, tá? Nesse caso aí só foram duas, né? Mas podem até ser no máximo 3, então está dentro da nossa solução, tá bom? E aí agora eu estou te mostrando como é que chega o resultado aí da equação do segundo grau, com todas as etapas mostradas aí, detalhe, com todos os detalhes para você não se perder, né? E aí faltou o nosso exemplo 3. Também vamos fazer aqui o exemplo 3 para você não ter aí a desculpa de que o professor não me mostrou. Mostro sim, tá aqui todos os detalhes para você, tá bom? Então olha só, o nosso exemplo 3 tinha aí o t de x igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 4x mais 2, que pode ser reescrito como sendo o produto entre x ao quadrado mais 2x mais 2 com x mais 1. Nós já vimos que a solução dessa função aí de grau 3 vai ser uma única solução, né? X igual a menos 1, que decorre justamente dessa solução aqui, né? A outra, nós não tínhamos solução, por quê? Nós vamos ver agora por que não tem solução. Calculando o delta, ó, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, olha o que vai acontecer com o delta. O valor de b é 2, então 2 ao quadrado menos 4 vezes o valor de a, que não está aparecendo, mas a gente sabe que é 1, vezes o valor de c, que é 2. Olha o que vai acontecer, ó. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 1 vezes 2 vai dar 8. Ó. O nosso delta é negativo 4. Tá? E quando a gente for calcular com a fórmula resolutiva, né, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, a gente vai ter que obter a raiz quadrada de menos 4. A gente sabe que isso não existe no conjunto dos números reais. Então, por isso que não vai existir uma solução aqui, ó. Né? Ele não pertence ao conjunto dos números reais, a solução desse problema, tá? Dessa equação do segundo grau. Então, a gente fica só com o outro resultado, né? O resultado ali da equação do primeiro grau, que nesse caso aí foi igual a menos 1. Tá ok? Então, sendo assim, essa função do terceiro grau só tem uma única solução, que é justamente x igual a menos 1, tá bom? E agora, sim, você viu aí todos os detalhes para se encontrar as 3 raízes, né? A solução final aí de uma função polinomial de terceiro grau, tá bom? Então é isso que eu tinha para te mostrar. Eu tenho certeza que você conseguiu acompanhar aí nessa nossa solução aí de uma função polinomial do terceiro grau. E esse então é o final da nossa aula.